Mano, você já parou pra pensar que a Hinata é uma das personagens mais subestimadas do Naruto inteiro, velho? Porque, sei lá, hoje em dia o pessoal só fala nela como se ela fosse só a esposa do Naruto ou a mãe do Boruto, mas sei lá, tem mais do que isso, né? Por trás de tudo. A galera esquece completamente que a Hinata era literalmente a princesa do clã Hyuga, né? E uma das ninjas mais importantes da obra. E também talvez uma das personagens mais gentis do anime, porque ela ter se colocado na frente do Pen pelo Naruto foi uma doideira, né? E ela também era uma das mais bonitas de todas, né? Sei lá, tinha alguma coisa nela que fazia automaticamente você gostar dela. Sei lá, às vezes era o jeito tímido, a voz calma ou o jeito educado dela. O Kishimoto sabia exatamente o que ele estava fazendo quando ele criou a Hinata, né? Inclusive eu tenho certeza que muita gente gosta dela. E sinceramente o Naruto zerou a vida quando terminou o anime com ela. E hoje a gente vai relembrar alguns dos melhores momentos da Hinata no Naruto. Os momentos mais bonitos, os mais épicos, os mais emocionantes. E também aqueles momentos que fizeram uma porrada de gente ficar puto com o Naruto por não perceber nada, né? Então deixa o like aí, porque esse vídeo aqui vai ser uma doideira. E vamos começar do começo, né? A Hinata já gostava do Naruto desde quando eles eram crianças. Isso é muito importante, né, pra história dos dois, porque naquela época ninguém gostava do Naruto, literalmente ninguém. O moleque era rejeitado pela vila inteira. Todo mundo olhava pra ele como se ele fosse um monstro naquela época, mas a Hinata não. Ela admirava o Naruto justamente porque ele nunca desistia dos sonhos dele, né? Mesmo sendo sozinho, sendo zoado pelos outros, mesmo sendo fracassado em tudo que ele fazia, sendo uma piada na escola ninja, ela ainda conseguia gostar dele, e isso mexeu muito com ela ao longo do anime, né? Inclusive tem aquela cena clássica onde o Naruto salva a Hinata de uns moleques que estavam fazendo bullying com ela. E mano, imagina a situação, a Hinata toda quietinha e daí chega o Naruto miniatura vestido de marca-texto laranja. O Naruto apanhava, mas o importante é que ele tinha atitude, né? Foi aí que a Hinata começou a ver ele como uma inspiração de vida, né? Enquanto isso, o Naruto provavelmente nem sabia que ela existia, e ela passou o anime inteiro tentando falar com ele, mas não conseguia de jeito nenhum. Enquanto isso, o Naruto ficava correndo atrás da Sakura igual um idiota. E daí chegou o exame Chunin, né? Que é um dos pontos aqui que a gente começa a perceber que a Hinata também tem uma história para ser contada e não é só uma personagem figurante, né? E também tem a luta dela com o Neji, né? Que é uma das lutas, digamos, mais intrigantes ali da primeira fase do exame Chunin. O Neji, cara, naquela época o Neji era muito chato, mano. Aquele moleque era muito chato. Era sempre com aquele papo dele de destino e os caralho, que era o destino que queria que as coisas fossem daquela maneira, que você nasceu fraco, que você nunca vai mudar. O maluco transformou uma luta numa palestra motivacional, só que ao contrário, né? E a Hinata já tinha uma autoestima bem baixa naquela época. O próprio pai dela tratava ela como se fosse a vergonha do clã Hyuga. Então imagine o peso disso. Você cresceu ouvindo que você não é bom o suficiente e que nunca vai ser. Mas mesmo assim ela entrou no exame tentando mudar, e também por causa do Naruto, né? Óbvio, tentando provar o valor dela. E no começo da luta ela até tava indo bem, ela tava conseguindo trocar uns golpes ali com o Neji, tava conseguindo desviar, tava conseguindo uns contra-ataques, só que, né, a gente já sabia como que ia acabar tudo ali. Aí o jogo começa a virar, né? Ela começa a apanhar muito do Neji, começa a querer desistir, só que o Naruto começa a gritar igual um louco na arquibancada, falando pra ela não desistir. Naruto, como sempre, né, motivando as pessoas em volta dele, falando que o Neji não tinha direito de decidir o destino dela e tal. E o jeito que a Hinata ganha força naquele momento ali é coisa clássica, né, de anime. É a personagem perdendo a luta e quase desistindo, de repente aparece alguém e fala pra ele não desistir, e do nada surge uma força do além que faz ele virar a luta, né? Só que no caso da Hinata não adiantou muito. E daí o Naruto, que ela já gostava, ainda virou inspiração dela, né? Inclusive, vamos ser honestos, né? O Naruto, como sempre, nunca percebendo nada, agora tinha percepção emocional de uma porta de madeira. Aí fica difícil, né? Mas mesmo assim a Hinata ainda não conseguiu ganhar do Neji, e aconteceu uma cena que até hoje eu acho muito nada a ver do clássico, mano. Porque tipo, era um bando de criança, tá ligado? Não tinha ninguém muito absurdo ali. E do nada o Neji fica puto, parte pra cima dela e
todos os Jounin que estavam ali pulam pra cima do Neji pra segurar ele como se ele fosse o maior monstro do mundo. O cara parecia mais forte do que o Pain naquela cena. E depois o Naruto simplesmente derrotou ele com um soco na boca. Então, sei lá, né, mano? Esse Kishimoto sempre querendo enganar a gente desde cedo no anime. Mas falando no Naruto ser lerdo, a gente também tem que falar do Shippuden, né? Porque a Hinata evoluiu muito no Shippuden. Vamos falar a verdade aqui, a evolução veio bem forte. E é claro que eu tô falando do cabelo dela que cresceu. E aí o Naruto volta pra aldeia, encontra ela, chama ela pra uma missão nada a ver e ela simplesmente desliga. Entra em curto. Ela ficou tão nervosa que parecia notebook quando você abre muita página no Google, começa a travar tudo. E a gente chega em um dos momentos mais importantes do anime, né? Que é a luta do Pain. Porque aqui o Pain destruiu a vila inteira. Todo mundo tomou um cacete pro Pain. Naruto tava todo espetado no chão, sem conseguir fazer nada. E aí, do nada, a Hinata aparece sozinha. O que ela achava que ela ia arrumar com o Pain ali, tá ligado? Isso que é absurdo. Ela sabia que ela não conseguia fazer nada ali. Mas mesmo assim, ela ainda foi lá pelo Naruto, né? Isso que é coragem de verdade. E aí vem a declaração dela, né? Que passou anos guardando aquelas palavras pro Naruto. E essa cena eu tenho certeza que teve gente que pulou da cadeira de alegria quando aconteceu. Porque o pior de tudo é que o Naruto ficou em choque, sem entender nada do que tinha acontecido. Enquanto isso, o Pain tava espancando a Hinata. Inclusive, o Pain deve ter ficado meio confuso também, né? Porque o cara tava lá falando sobre dor, ódio, ciclo da humanidade. E do nada virou um episódio de romance. E esse momento foi muito importante, né? Porque foi a primeira vez que a Hinata colocou os sentimentos dela pra fora, né? E mesmo apanhando feio, ela não recuou, né? E depois que o Pain espeta ela no chão também, o Naruto fica puto pra caramba. E daí a gente já sabe o que acontece, né? E daí ainda vem a Guerra Ninja depois de tudo isso. A Hinata basicamente virou suporte emocional do Naruto na Guerra Ninja, porque toda vez que o Naruto tava quebrado mentalmente, ela aparecia. Teve aquele momento triste do Neji, né, mano? Que o Neji morre protegendo os dois. Aquela cena é muito triste. Neji não merecia ter morrido ali. O Naruto simplesmente desliga. Depois que isso aconteceu, perdeu totalmente a esperança. O Obito tentando cutucar ele, do nada vem um tapa dela e ela literalmente traz o Naruto de volta pra realidade, como se não fosse nada. Aí ele segura a mão dela, lembra o caminho dele, né? O caminho ninja dele. Naquele momento ela não sabia, mas ela acabou salvando o mundo, né? Porque se o Naruto desistisse ali, acabava o anime. E ainda tem uma cena muito boa depois disso, que o Naruto segura a mão da Hinata e compartilha o chakra com ela e com mais uma caralhada de figurante. Os fãs também naquela época acreditavam que ali ia acontecer alguma coisa diferente, que ali a chave ia virar, mas no fim não foi, né? O Naruto é uma mula. O cara demorou 700 episódios pra perceber que a Hinata gostava dele. 700 episódios. A Hinata podia tatuar a testa dela que ela gostava dele, mesmo assim ele ainda não ia perceber nada. Mas também tem uma cena que é muito sacanagem, velho, que o Naruto foi um arrombado ali, né? Que é aquela cena que o Minato aparece e pergunta se a Sakura era a namorada dele e ele me fala que era. Cara, ele foi muito cara de pau. Depois de tudo que aconteceu, o cara me fala um bagulho desse, é muita sacanagem. Mas as coisas acabam melhorando no The Last, né? Que é o filme lá. Porque ali finalmente o Naruto liga os únicos 2 neurônios que ele tem e estão se estapeando. O filme inteiro praticamente é a recompensa da Hinata depois de sofrer por anos, né? Porque tem ela lutando, tem ela mostrando a evolução dela e finalmente a cena do beijo dos dois, né? Que se na cena da declaração do Pain os caras pulou da cadeira, aqui teve gente que nem foi trabalhar no dia seguinte, né? Mas foi merecido, porque depois de tudo eles finalmente ficaram juntos, né? Naruto realmente ficou com a melhor personagem possível para ele, porque a Hinata sempre apoiou ele, sempre acreditou nele, sempre estava do lado dele, até quando ninguém mais estava. E ainda teve o casamento no final do anime, né? Que ali foi o fechamento perfeito do anime. Depois de 700 episódios, ver os dois ficando juntos foi legal. Inclusive, o Naruto parecia muito mais feliz com a Hinata do que ele jamais poderia ser com a Sakura, né? Apesar que tem muita gente que queria que ele tivesse ficado com a Sakura, porque
Com a Hinata ele podia ser ele mesmo, sem precisar correr atrás de ninguém. Então, sinceramente, a Hinata não é só a esposa do Naruto, ela é uma das personagens mais importantes emocionalmente da obra inteira. E ela ajudou o Naruto a continuar de pé várias vezes, né? Inspirou ele várias vezes, salvou ele, indiretamente salvou o mundo também, né? Porque a Hinata pode ser tímida, mas quando precisava ela virava outra personagem. E, mano, o Naruto teve muita sorte em ter acabado o anime com ela. Esses foram os momentos que eu quis trazer aqui no vídeo. Comenta aí embaixo se você acha que ficou alguma coisa de fora, ou se tem algum momento que você mais gosta do anime que você queria que eu falasse. E também podem deixar sugestões de vídeo nos comentários que eu vou ver. E se vocês quiserem algum vídeo específico, eu tento trazer pra vocês. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos.